Muitos de nós utilizamos as câmeras do aparelho celular para registrar momentos pessoais ou então para se expressar. Mas também tem muita gente que fez disso um negócio. Começou pequenininho, filmando as festas da família, os casamentos, e com o tempo ganhou repertório, técnica e com o uso de muita criatividade transformou isso numa atividade profissional. O Idade Mídia recebe hoje no estúdio o cineasta Moira Toledo, que nos explica o tamanho da indústria audiovisual no Brasil e seu impacto na economia. Os estudantes do LabMe contam como começaram profissionalmente a trabalhar com as imagens, seja na fotografia ou no audiovisual. Mas agora a gente vai direto para Recife ver um projeto que transforma alunos de escolas públicas em pequenos cineastas. O Idade Mídia começa agora! A gente surge com esse objetivo de levar o cinema e a cultura do cinema para dentro das escolas, porque muitas vezes o professor passava um filme e não tinha objetivo nenhum desse filme, era só um tapa-buraco. Então a gente começa com a exibição, mas a gente vai além. A gente queria que eles também fossem produtores, né? Essas crianças elas deveriam ser produtoras de conteúdo. E aí surgiu a ideia, né? Eu fiquei pensando, set é o lugar onde se filma, set é a sétima arte, o cinema é o set. Então set cine, né? E a partir daí a gente veio lutando para que o audiovisual ele entrasse dentro das escolas do Recife como um recurso. Meu nome é Kilson. Bem, o SETCine, ele é o setor de cinema e audiovisual na educação da Rede Municipal Pública do Recife. A gente tem 5 eixos que a gente fala. É o eixo que a gente chama de Hora do Cinema, que é o eixo que a gente tem a exibição do filme, que a gente quer que as crianças assistam o filme, mas que esse filme ele tenha um fundamento aí quando elas estão assistindo, um fundamento que pode ser pedagógico ou na própria vida dela, ou então um entretenimento, algo lúdico. O segundo é o Cine Educa. A gente chama de Cine Educa porque é a hora que a gente vai dar formação. Essa formação não é apenas a formação que a gente dá para o professor, essa formação também tem a ver com as crianças, a gente também vai dar formação para as crianças. Aí a gente tem um eixo que a gente chama de set no set. Então essa é a parte da produção, é quando as crianças elas têm a formação e elas vão pôr a mão na massa de forma criativa para elas produzirem os seus próprios produtos audiovisuais, mas aquilo normalmente fica restrito dentro da escola. Então, por que esse material não pode ser divulgado dentro da escola e depois mais amplamente para a rede? E aí é que surge o Ensine, né, que é o nosso evento, é o Encontro Municipal de Cinema e Audiovisual aqui do Recife, e é um evento que atualmente ele se tornou o maior evento de audiovisual da rede pública no Brasil. Quando a gente mostra toda essa questão da mídia e do audiovisual, a gente também mostra para esses estudantes que eles podem sim trabalhar com audiovisual na sua vida, né? Seja na edição, seja trabalhando numa empresa de mídias, seja trabalhando na televisão, no jornalismo, como ator, como atriz que a gente sempre incentiva. E a gente tem um estudante, por exemplo, que ele é novinho, ele ganhou o nosso primeiro prêmio de melhor ator e hoje em dia ele está ganhando dinheiro no YouTube. E era uma criança que era bem retraída. O audiovisual ele pode ser útil para a escola, para a educação, ele pode ser útil para a sua vida cotidiana também. Porque a escola ela tem que transformar as pessoas em cidadãos que utilizem tudo que está aprendendo lá no seu dia a dia e na sua vida, né? Assim como nós vimos nesse exemplo de Recife, o audiovisual é muito importante para a gente aprender os conteúdos de uma forma mais fácil e também mais imersiva. Eu utilizo muito o audiovisual para que eu consiga aprender os temas ali que eu preciso. E vocês do LabMe, qual a relação de vocês com o audiovisual? Você acha que ele se liga também à educação? Então, o audiovisual sempre esteve muito presente na minha vida, assim, desde o ensino médio, fundamental. Eu insistia para os professores fazerem trabalhos, coisas relacionadas com audiovisual, assim. Por exemplo, na matéria de espanhol, a gente costumava fazer filmes em espanhol. Então, eu penso muito esse lugar do cinema dentro da escola como um espaço mesmo onde a gente consiga interseccionalizar todas as áreas da escola através do cinema. Eu tenho algumas questões em relação a tudo isso, assim, é que
Como eu venho do norte, eu venho de uma área onde o audiovisual não é nada incentivado. Entendo o Gabriel nesse sentido, porque eu sou de Salvador, né, aqui no Nordeste. Acaba que essa falta de incentivo exige que a gente acabe tendo que driblar mesmo de forma criativa e fazer com que a gente se insira nisso. A gente acaba vivendo essa coisa da rapidez e de não dar tempo para os nossos processos, porque está tudo muito imbricado sobre você ser profissional e você conseguir sobreviver de arte. Confesso que eu tenho uma dificuldade em pensar em algo que renda para mim, assim. E um exemplo mesmo é uma aula que eu tive de empreendedorismo e inovação, que era para eu pensar em algum projeto que rendesse, só que eu não consegui pensar. Consegui pensar em um projeto que eu queria muito, que era ensinar cinema na escola. Hoje eu tenho muita vontade de poder conseguir apoio para poder justamente implementar um pouco mais dessa parte do cinema para a área do norte e regiões assim que não tem tanto acesso, porque hoje em dia a gente pode fazer cinema com tudo, assim, e a tecnologia proporciona isso pra gente, tanto do celular como de qualquer outro meio. Essa ocupação do mercado é draconiana e selvagem. Dá certo do ponto de vista do investidor, é dar lucro. Maluco, que liberdade é essa que você vai num shopping que tem 10 salas de cinema e 9 estão passando o mesmo filme? Bicho, você demora 10 anos para tentar começar a construir um caminho. E em uma canetada você derruba tudo. Esse caminho fica bombardeado. Pensar um filme como Marte 1, o filme deu muito certo. Eu sei o quanto ele deu errado do ponto de vista econômico, sabe? Ficou ali na briga pelo Oscar, que levou muita gente pro cinema. Ele deu muito certo, cara. Então eu acho que falta é tela, falta caminhos para essa produção chegar nas pessoas, né? Mas a gente não pode parar da luta, não. O importante é diagnosticar, entender, para saber onde atacar. O Idade Mídia recebe no estúdio hoje Moira Toledo, que é diretor de audiovisual e professor. Moira, é um prazer enorme ter você aqui no programa. O prazer é todo meu, super obrigado pelo convite. Moira, por que tanta gente não reconhece o cinema, o audiovisual, a própria cultura como parte da economia do país? Eu acho que a maior parte das pessoas não tem a dimensão de que a cultura audiovisual e a indústria audiovisual é gigantesca, né? Ela é muito maior do que o que a gente percebe. Às vezes acho que as pessoas pensam que audiovisual é o ator que está na frente da tela e um câmera, né? E na verdade a indústria audiovisual é gigantesca. No Brasil ela chega a ter uma dimensão financeira maior do que a indústria têxtil e que a indústria farmacêutica. E esse dinheiro não chega apenas nas grandes redes, nos streamings, etc. Ele capitaliza, né? Então a gente tem desde as grandes majors, as grandes produtoras fazendo séries para Globo, fazendo coisas para Netflix, até produtoras medianas que vão fazer trabalhos para canais abertos, até produtoras pequenininhas que vão fazer vídeo institucional, que vão fazer campanha do supermercado, do bairro. E assim, você ainda tem até o lado mais juvenil, o lado mais de quem está entrando no mercado, quer filmar casamento, quer filmar festa de aniversário, quer filmar um videozinho para pôr no Instagram da pizzaria do bairro. Então, o que é interessante é que ela é muito capilarizada, né? Então você vai ter todas as escalas de possibilidade financeira. É um universo muito rico. Ou seja, se eu quero seguir a carreira no audiovisual, seja na direção, no roteiro, na iluminação, no som, é um ramo bem remunerado? Eu posso ser bem remunerado no audiovisual? Eu posso falar de boca cheia, assim, que é um mercado que tem muito potencial, que está com um déficit de profissionais. Isso a gente tem ouvido de todas as produtoras, de todos os mercados, de televisões, né? Então, assim, ainda que tenham crescido muito, né, o nosso universo de universidades e faculdades no Brasil, elas ainda não estão dando conta da demanda que o mercado tem. Então, existe, inclusive, hoje, cursos que são dados para jovens que não têm formação
formação, que não são cursos de formação universitária, são cursos livres ou cursos técnicos, que permitem formação de pessoas para trabalhar em toda essa cadeia, né? Então, a gente não forma só cineastas que vão virar diretores. É um mercado que tem maquiador, que tem iluminador, que tem cenotécnico, que tem operador de som, operador de microfone, e tem todas essas outras coisas que ainda são mais, que a gente brinca que é uma pessoa só, né? Aquela pessoa que edita em casa, que grava em casa. Então, dá para trabalhar no audiovisual tanto se formando, indo para o mercado, indo trabalhar numa produtora, quanto se tornando um empreendedor, né? Moira, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta especial para você. Como os recursos da economia criativa podem ser apresentados em sala de aula desde cedo para os alunos? O que eu vi que funcionou mais legal, assim, até hoje, foi fazer filmes com cara de cinema mudo. Então, trazer a cultura do Chaplin, trazer a cultura do Buster Keaton, passar esse tipo de filme que as crianças amam, mesmo que seja preto e branco, mesmo que tenha cara de filme velho. E aí eles adoram imitar o Chaplin, eles adoram imitar essa coisa do overacting, assim, né? Tipo, essa coisa da interpretação exagerada, né, que tinha nesse tipo de cinema. Então, eu sinto que esse é um tipo de entrada que gera nas crianças um movimento de querer mais, né? De falar assim, bom, então agora eu quero eu segurar a câmera, agora eu quero eu inventar o que vai ser feito. Já no ensino fundamental 1, aí isso já começa a ser uma coisa muito mais possível, inclusive de deixar a câmera na mão das crianças, de sugerir que elas filmem com o celular, e aí você vai parar já numa possibilidade estética mesmo. Criança de 7, 8, 9 anos já consegue pensar que plano que vem agora e qual que vem depois, pega gênero, assim, terror, eles têm na cabeça, assim, né? Que tem que mostrar o olhar e o monstro e a câmera subjetiva, e eles não sabem como chama, mas falam, é como se fosse o olho do personagem. Então, assim, a intuição ali entre 7 e 10 anos é muito forte. Então a gente busca muito promover mais a cultura de fruição, né, de cineclube, de assistir muito filme e às vezes de fazer algumas coisas mais pontuais. Gabriel, pode fazer sua pergunta. Como fazer com que regiões fora do eixo sul-sudeste sejam melhor incluídas no universo do audiovisual, tanto ligado para a educação quanto também para o dia a dia das pessoas? Olha, Gabriel, a gente tem um histórico de políticas públicas de audiovisual no Brasil que tem cada vez mais se notabilizado por incluir as regiões onde existe uma produção menor, né? Então, você tem editais regionais, você tem cotas regionais para produção. Então, quem está nos estados que não são aqui do Sudeste já está conseguindo acessar mecanismos de financiamento para fazer projetos grandes, para fazer longa-metragem. Agora, quando a gente fala da economia criativa, do empreendedorismo, aí, sem dúvida, há uma falta, né, de mecanismos políticos e de inclusão que permitam, por exemplo, que você tenha financiamento para começar uma produtora. Além disso, se a gente pensar no que foram os pontos de cultura nos anos 2000, se a gente tiver, né, e a gente espera que tenha nos próximos anos uma nova política similar, né, que tenha intencionalidades similares, era muito interessante porque ele gerava uma renda, né? Ele tinha um valor mensal que era enviado para esses pontos de cultura e que normalmente era dividido entre diferentes pessoas, era pulverizado ali para realizar uma série de atividades. E o lindo do ponto de cultura é que, de fato, como o Gil prometeu, foi um doente antropológico, a gente teve centenas de pontos de cultura espalhados por todo o território nacional, inclusive na região norte, comunidades ribeirinhas. Então, assim, é possível sim ter um projeto de capilaridade, mas ele precisa de muita vontade política. Moira, muita gente pode imaginar que você precisa ter um perfil específico, ou talvez ser muito extrovertido, solto, para trabalhar com audiovisual. Qual é a realidade desse profissional ou dessa pessoa que trabalha nesse campo? Cara, eu acho que uma das coisas mais fascinantes do audiovisual é como ele é inclusivo. Pensa numa equipe de audiovisual. Tem todos os signos, sabe? Tem todos os tipos de gente, todos os tipos de perfil. Então, você pensa, uma pessoa que é muito expansiva, que é muito, né, extrovertida, possivelmente vai gostar de direção, vai gostar de liderar, assistência de direção. Alguém que tem uma inteligência estética pode se interessar por fotografia, pode se interessar por artes, pode se interessar por maquiagem, figurino. Alguém que gosta de música, que tem uma inteligência sonora, pode se interessar por som direto, por trilha, por vários caminhos. Aí tem alguém que tem muita força, que é físico, que gosta de esporte. Pô, vai fazer um boom, cara. Tipo, é um esporte fazer boom. Então você tem lugar, quem gosta de escrever, pode escrever roteiro. Quem gosta de Excel, pode ser produtor. Quer dizer, você tem lugar para quem gosta de tudo quanto é coisa. Você entra numa sala de aula de um curso de cinema, tem de tudo. Porque todo mundo pode se incluir, né? Então, a questão não é se você cabe no audiovisual, é qual coisa que tem no audiovisual que é a tua cara. Moira, muito obrigado pela entrevista no Unidade Mídia, foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. A gente viu que o audiovisual é uma espécie de esporte coletivo.
Ou seja, se você quiser trabalhar profissionalmente na área, comece juntando um grupo de amigos que tenham o mesmo desejo que você. A partir daí, desenvolva a técnica e a criatividade. Cuidar de Mídia termina agora. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!